Graça e paz, queridos. É a unção do Senhor resplandeça sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Estamos aqui mais uma vez para mais um culto online, para mais um culto onde nós vamos adorar o Senhor e eu creio que Ele vai se manifestar. Hoje é dia de Santa Ceia, você já preparou aí o seu pão, já preparou aí o seu suco de uva? Paz do Senhor, Cléo, paz do Senhor. A minha mãe, benção mãe, Deus abençoe David. Jusiclene, Deus abençoe. Vão entrando, vão convidando os seus amigos, o pessoal do Instagram. Aperta essa setinha, convida todo mundo que hoje é dia da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, a paz, Sandra. Que bênção, Kátia. A Kátia falou, já preparei, glória a Deus. Aqui também já temos o pão, aqui também nós temos o nosso cálice, o suco de uva e certamente o Senhor vai falar conosco. Amém, queridos? Que a unção do Senhor te abençoe. Vai convidando os seus amigos e vamos adorar o Senhor. Porque o nosso Deus é Deus que Ele abre caminho no meio do mar. Ele é Deus que faz a rocha da água. Ele é Deus que nos guarda debaixo da potente mão dEle. Se confiarmos, se acreditarmos no Senhor de todo o coração, Ele nunca nos desamparará. Então confie no Senhor. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Creia que Ele fará o impossível por nós. Tudo que eu fiz foi acreditar, Senhor. Eu ouvi a Tua voz, Pai, e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz. Ele faz um caminho de milagres pelo mar. Ele abre caminhos, querido, onde não existe. Ele abre porta onde tudo está fechado. Se você acreditar, você vai ver a glória do Senhor. Se o povo clamar, ouvirá a voz do Senhor. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz quando que era difícil se torna impossível.
Graças a Deus. Amém, queridos? Deus é fiel. Deus, Ele está trabalhando por nós. Deus peleja pela nossa causa. E hoje a palavra que o Senhor traz aqui ao meu coração, ela está em Salmos, capítulo 51, versículo 10. Eu quero que você pegue aí na tua casa, você pegue a tua Bíblia. Você que trouxe, abre a tua Bíblia, que eu quero que você marque algumas coisas na sua Bíblia. Bispa, mas marcar na Bíblia, querido, a Bíblia, ela é um livro de estudo. Se Deus falar com você e você deixar sem anotar, você nunca vai lembrar. Se está sem papel, se gosta, se prefere um caderno, anota no caderno. Se não, anota na Bíblia mesmo, que é para você lembrar da promessa que Deus tem para mim e para você. Amém? Salmos, capítulo 51, versículo 10. Todos acharam? Amém? Pastora Angelique, Deus abençoe. Nossa pastora lá do Ariston. Minha sogra, Deus abençoe. Luiz Valério, Deus abençoe vocês. Vamos lá. Anderson, Deus abençoe. Glória a Deus. Salmos 51, 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu quero ler novamente com vocês para que você seja impactado como o Espírito Santo fez comigo quando eu li esse versículo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Feche os seus olhos agora que nós vamos orar. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor peleje por nós, que o Senhor trabalhe por nós, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie. Pai, que a partir desse momento eu suma e o Teu Espírito apareça, que eu diminua e o Senhor cresça, que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem seja exaltado hoje aqui. Que eles possam ver e ouvir a Tua glória. Desde já, Senhor, eu quero apresentar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão no leito do hospital. Vai lá agora, Senhor, com Teu anjo da cura. Cura eles, Senhor. Levanta, Senhor, o cativo. Dá ânimo ao desanimado. Dá força ao fraco. E a nós, Pai, pedimos a Tua misericórdia, porque nós estamos no caminho do Teu milagre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Nós vemos aqui que Davi, nesse salmo, ele estava confessando um dos seus pecados. Nós vemos que Davi, ele entendia, porque deixa eu te explicar uma coisa. Tem pessoas que acham, para ser homem e mulher de Deus eu tenho que ser perfeito. Não, para ser homem e mulher de Deus eu tenho que estar disposto a reconhecer os meus erros. Porque eu nunca vi ninguém, exceto Jesus, ser perfeito. Eu nunca vi ninguém, exceto o próprio Jesus, ser santo. Só que as pessoas querem, elas exigem de nós uma santidade que muitas vezes elas não têm. Mas, bispa, se Deus não exige de mim santidade, se Deus não espera de mim o que o homem quer, o que Deus espera de mim? Você vê que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, não à toa. Não simplesmente porque Deus o havia escolhido. Porque se você for estudar a Bíblia, Saul também foi escolhido por Deus. O povo pediu um rei a Deus e Deus manda até Samuel. Samuel não sabia quem ele iria levantar como rei. E Deus diz: Samuel, amanhã este horário virá até você um homem procurando os animais do seu pai. E esse homem será o novo rei de Israel. Quando Saul chega na hora que Deus havia dito, perguntando dos animais do seu pai para Samuel, Samuel sabia que ele seria o rei, Deus o escolheu. Só que a escolha de Deus está condicionada não ao meu ou ao seu pecado, está condicionada ao quebrantamento do meu coração. Eu tenho que estar disposto a ser quebrantado, eu tenho que estar disposto a ser moldado, eu tenho que estar disposto a entender que eu não sou perfeito e Deus também não espera a perfeição de mim, porém Ele espera que eu permita que no meio da minha falha, que no meio do meu erro, o poder dEle venha a ser aperfeiçoado na minha fraqueza.
que é na fraqueza do nosso ser que ele manifesta o poder dele. E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, a ponto que ele sabia de todos os erros dele. Davi não foi santo, Davi tinha pecado para mais de metro, só que ele tinha algo que poucos têm. Davi, toda vez que ele errava, ele reconhecia o seu erro. Ele não ficava procurando quem foi o culpado. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas que são filhas de Deus, mas que agem como se fossem filhas do diabo. Bispo, isso que a senhora está falando é forte porque é verdade. É filho de Deus, aceitou Jesus, mas age como se fosse filho do diabo. De que forma, bispa? Sempre querendo arrumar a culpa nos outros para justificar os seus erros. Ai, eu errei por causa de fulano. Ai, eu tropecei por causa disso. Você não vê que foi isso que aconteceu quando Satanás desceu no Éden? Quando Adão, a serpente vem e seduz Eva, Eva come o fruto proibido. Depois Eva dá a Adão. E quando Deus vai questionar Adão, por que você pecou? Adão não assume a culpa e diz, Senhor, eu errei, eu pequei, eu era o homem, eu sou o cabeça, eu deveria ter cuidado melhor, não fiz, então a culpa foi minha. Adão não faz isso. Sabe o que Adão faz? Ah, Senhor, a mulher que tu me destes, não fui eu que errei assim sozinho, o Senhor me deu uma mulher, e a mulher que tu me destes, ela me fez pecar. Eva, tá bom, Deus vai, Eva, por que pecaste? Ah, Senhor, a serpente, foi ela quem me tentou. Serpente, por causa do que fez, rastejarás, comerás do pó da terra. Você surgirá o filho do homem, que lhe pisará na cabeça, porém você lhe ferirá o calcanhar. E ele já estava falando de Jesus, que ele viu que Deus viu que só Jesus poderia salvar a humanidade. Você vê que quando o diabo ele entra num lugar, primeiro efeito do ser humano é perder a responsabilidade. Ele começa a culpar outras pessoas pelo erro. E Davi não fazia isso. Pelo contrário. Davi, ele reconhecia quando ele errou. Que uma certa vez ele erra e o profeta chega para ele e diz, Davi, você pecou diante do Senhor. E o Senhor te dá a opção de 3 castigos. Você quer que o castigo recaia sobre o teu povo? Você quer cair na mão dos teus inimigos? Ou você quer cair na mão de Deus, Davi? Você escolhe, Deus vai lhe dar um castigo e você ainda tem a opção de escolher. Qual dos 3? O castigo, Davi errou. Se Davi não tivesse um coração que agradasse a Deus, sabe o que Davi ia fazer? Poxa, eu sou o rei, eu estou num poder, eu estou numa autoridade. E tem chance de cair sobre o povo? Ah, então que recaia sobre o povo. Mas ele havia errado. Só que Deus deu a ele a oportunidade dele escolher. Você quer que recaia a punição do Senhor sobre o povo? Você quer cair na mão dos seus inimigos? Ou você quer cair na mão do Deus vivo? Davi diz o seguinte, o povo não fez nada para que eles fossem castigados. Não é justo que o povo pague pelo meu erro. Olha o coração de Davi. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus só por causa das vitórias dele, mas por causa das atitudes diante da adversidade. Você não mostra que você é de Deus quando tudo vai bem na tua vida. Isso daí é fácil você louvar a Deus, bater palma quando tem dinheiro na conta, quando tem comida. Você prova que você é de Deus quando a adversidade chega diante de você, mesmo assim você não para, você não desiste, você não trata o outro com indiferença, pelo contrário, você continua amando ao teu irmão como a ti mesmo. É aí que você mostra quando você é de Deus. É quando você, no meio da adversidade, você prova que você confia em Deus. Davi, ele não quis colocar um fardo no povo. Não foi o povo que pecou, não há por que o povo pagar. Não há por que o povo pagar pelo meu erro. Mas tem pessoas que se pudessem, deixa fulano pagar, deixa Beltrano, fulano merece mesmo, tem que pagar, tem que fazer isso. Davi não era assim. Nós devemos aprender com Davi. Davi foi um homem que teve diversos erros, diversos pecados. Porém, Davi, ele sempre reconhecia. E quando o profeta diz para ele, ele diz, o povo não errou, não há por que o povo pagar pelo meu erro. Eu errei, não foi o povo. Então não o povo. Se eu cair na mão dos meus inimigos, eles não terão misericórdia de mim e eles me matarão.
Então eu prefiro cair na mão do Deus vivo. Ele escolheu cair na mão de Deus. Davi isentou o povo pelo erro dele, mas ele assumiu cair na mão de Deus. E depois lá na frente Davi diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E ele sabia muito bem do que ele estava falando, porque ele escolheu. Eu escolho cair na mão do Deus vivo. Deus ainda teve misericórdia dele. Mas se você for ler depois disso, o que aconteceu na vida de Davi, foi um caos. É um meio-irmão que estupra a outra, Absalão mata esse meio-irmão e vira um banzé, depois Absalão foge do reino, depois Absalão volta, toma o reino de Davi. Olha quantas coisas vai acontecendo na vida de Davi. Consequência de uma atitude errada. Só que Davi, ele reconhece os seus erros. E quando tudo isso no meio aconteceu na vida de Davi, o que me chama a atenção foi Davi. Tanto que está aqui, ó, quando o profeta Natan veio com ele, depois de ele ter estado com Betseba. Davi, tudo isso aconteceu, desencadeou, foi o quê? Urias, marido de Betseba, estava na guerra. E Davi, o rei, deveria estar na guerra. E Davi ficou aonde? No palácio. E numa tarde entediada, Davi sai para fora. Todos soldados da guerra. Davi sai para fora e ele vê uma mulher muito linda se banhando. E aquela mulher era Betseba. Quando ele vê Betseba, ele a deseja no seu íntimo. A mulher de um dos soldados de Davi que estava na guerra lutando por ele. Ele deseja, ele chama aquela mulher, ele se deita com aquela mulher. Depois de tudo isso, o profeta Natan vem ter com Davi. E diz até para Davi, Davi, o que se deve ser feito, ó rei, com um homem que pode ter qualquer ovelha, só que tem apenas um pastor, 2 pastores, um pode ter qualquer ovelha, o outro tem apenas uma ovelha, não pode ter mais. Porém, o outro tem qualquer uma, vai e toma a ovelha daquele que só tem uma. Davi imediatamente ouve a história e diz, a morte, a ele tem que ser a morte. Natan vira e diz, foi você que fez isso, Davi. Você poderia ter qualquer mulher, e você quis Betseba, a mulher de Urias. E nós vemos que ali foi onde desencadeou tantos problemas na vida de Davi. Só que após o profeta ter falado com ele, depois dele ter errado, depois dele ter pecado, sabe que ele ora e pede a Deus? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós, quando servimos a Deus, temos o hábito de achar que se uma vez eu pequei, Deus não vai olhar mais para mim, Deus me esqueceu. Querido, todos os dias pecamos. Eu não estou fazendo aqui apologia ao pecado, não estou dizendo que você pode pecar, sai pecando. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós não podemos deixar o pecado, nós não podemos deixar o pecado nos dominar. Nós não podemos deixar o pecado vir sobre nós, nos aprisionar. Quando o pecado vem, ele vem para te aprisionar. Aqui o Marcos Moraes disse, Davi colocou o marido de Betseba na parte mais sangrenta da guerra. Não só isso, Marcos, porque se você for ler, você vai ver que Davi chama Urias para se deitar com Betseba. Urias não vai, Urias fica na porta do palácio, na escada do palácio de Davi. Olha o temor que esse homem tinha para com o rei. E Davi manda levar comida na casa dele, não tem lá ninguém, só tá Betseba. Ele vai atrás e Urias diz, não, eu não posso me deitar com a minha mulher enquanto os meus amigos estão em guerra. Olha a consciência que Urias tinha. Olha a consciência. E aí, Davi, vendo toda aquela situação, sabendo que Betseba estava grávida, ele faz uma carta de próprio punho, dá Urias, para Urias entregar a Joás e diz, coloque ele numa emboscada e o deixe só, para que ele morra. Urias levou a carta de assassinato dele. Às vezes nós achamos, mas poxa, eu faço isso. Queridos, a Bíblia diz lá em Coríntios, que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Deus não é injusto. Nós temos que ter essa consciência que Deus não é injusto. Porém, quando você erra, você está plantando. Quando você se arrepende, você também está plantando. Davi, ele não morreu envergonhado como tantos outros reis. Davi não morreu humilhado quanto tantos outros reis.
Davi morreu farto de dias. Davi teve uma velhice abençoada. Porém, Davi entendeu que o homem, porque nós achamos o quê? Depois, quando Deus começa a te usar, o diabo começa a querer fazer o seu ego inflar e você achar que tá tudo certo, que você é muito usado por Deus. Só que Davi entendeu que o homem tem que pedir isso constantemente a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Você ter um coração puro não quer dizer que você vai ser perfeito. Você ter um coração puro quer dizer que você será sincero. Ter um coração puro não é perfeição, não é sinônimo de perfeição, é sinônimo de sinceridade. Isso não agrada a Deus e eu fiz, então, Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei. Senhor, eu falhei. Senhor, afasta de mim. Porque tem pessoas que quando elas são seduzidas pelo pecado, ao invés delas se afastarem do pecado, elas querem enfrentar. Quando a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. A Bíblia nos manda fugir da aparência do mal, mas tem pessoas que querem enfrentar. Não, eu vou resistir. Querido, a Bíblia nos aconselha a fugir. Você tem que fugir da aparência do mal. Você tem que se sujeitar a Deus. E aqui Davi, ao invés dele fugir da aparência do mal, ele aceitou. Só que mesmo ele falhando, você vê que não é à toa que Deus o chama do homem segundo o seu coração. Mesmo ele falhando, mesmo ele errando, mesmo ele tendo escolhido cair na mão de Deus, ele ainda pede para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque aqui existe o segredo, o coração puro é você ser sincero, como eu já falei. E um espírito reto é que Davi percebeu que era o que faltava nele. Um espírito reto é quando você determina e você vai e faz. É quando você não se desvia. Davi, ao invés... Qual era o lugar dele como rei? A guerra. E ele estava onde? No palácio. Se ele tivesse com um espírito reto, ele teria ido para a guerra. Se Davi tivesse um espírito reto, ele teria ido buscar, juntamente com todos os seus soldados, ali a vitória dele. Quando você tem um espírito reto, você não abandona quem está do seu lado. Quando você tem um espírito reto, mas fulano de tal me machucou. Beltrano de tal errou. Fulano de tal fez isso para mim. E você nunca falhou? E você nunca errou? Porque nós temos o hábito de achar que quando o outro erra é demais, é inadmissível, é errado, é algo totalmente incorreto. Fulano errou, fulano tem que pagar. E quando é a gente? Ter um coração reto é entender que ninguém pode ser abandonado. Mas fulano não merece ajuda e eu e você merecemos a ajuda de Cristo constantemente. Eu e você merecemos o sacrifício de Cristo lá na cruz. Ninguém merece, ninguém merece. Por isso que se chama salvação pela graça. Ela foi pela graça, não de graça, tá? Jesus pagou um preço muito caro, ela não foi de graça, mas nós somos salvos pela graça. Só que quando alguém me fere, eu quero que aquela pessoa seja punida. Tanto que se você for ler a história, você vai ver que quando Natan ilustra, o profeta Natan ilustra para Davi sobre os dois pastores e as ovelhas, Davi diz imediatamente, a morte, esse merece a morte, quem é esse? Ele tem que morrer. E Natan vira e fala, é você. Aí, opa, não, aí não tem caso de morte, né? Aí vamos ver, calma profeta, vem cá, vamos conversar. Porque quando é com a gente... tem que resolver, tem que fazer. Agora, quando é com o próximo, aí tem que... Não, foi sem querer. Eu estou falando quando é com a gente. Quando você erra, não, tem que perdoar, tem que acontecer isso. Agora, quando é o outro que erra, tem que ir pra forca, tem que matar. É engraçado que eu percebo, sabe o quê? Que quanto menos misericórdia nós temos, e a Bíblia já ensina isso, menos Deus também vai ter conosco. Um beijo, Bispa Alessandra, Deus abençoe. Quanto mais misericórdia eu tenho, mais misericórdia Deus tem para comigo. Porque a Bíblia já deixa isso bem claro.
À medida com que medirdes, você será medido. Se você libera perdão, fulano me machucou, fulano me feriu. Liberar perdão não é para qualquer um não, querida, é só para quem tem o Espírito Santo, já começa por aí. Porque quem não tem o Espírito Santo quer vingança. Vingança, vingança, vingança. Tem que pagar, tem que fazer, tem que dar errado. Deus, a pessoa começa até a fazer oração contrária. Até parece que Deus é guia, né? Deus é espírito, que até a meia-noite ele abençoa a pessoa. Depois da meia-noite, meu Deus do céu, mudou tudo. Tem pessoa que começa a fazer oração contrária. Deus vai lá, Senhor, toca no filho dele, toca na casa dela, toca nisso. Querido, deixa eu te lembrar de uma coisa. O povo orava por Saulo, né? E sabe o que Deus fez com Saulo? Deus não matou. Deus tornou ele um dos maiores pregadores, tanto que as epístolas, 80% foi ele que escreveu. De perseguidor, ele passa a ser perseguido, enquanto o povo orava. Tanto que quando Deus apareceu e disse para ir lá ungir a Saulo, que ele estava cego, ninguém queria ir, ninguém queria aceitar Saulo. Porque todo mundo sabia da fama dele. Os próprios discípulos, os próprios cristãos cogitavam, não, e se for uma emboscada dele para prender a gente, querer matar todo mundo aqui? Só que Deus conhece o coração. Deus sabia que quando Paulo cresceu, Saulo, né, cresceu aos pés de Gamaliel, ele cresceu sendo ensinado aquilo, ele não conhecia a verdade. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer a verdade de que você também não merece, eu também não mereço perdão, porém todos os dias somos perdoados. Todos os dias somos limpos de pecado, merecíamos o réu de juízo, merecíamos a cruz, mas Jesus nos amou tanto que disse, não, por ela, por ele, eu me entrego na cruz do Calvário, para que eles tenham vida e vida em abundância. Nós temos que aprender que a graça, eu quero receber a graça, porém eu não quero dar. Eu quero ser perdoado por Deus, porém eu não quero perdoar. Então como Deus vai te perdoar? Porque a oração do Pai Nosso também já deixa bem claro. Perdoa-me, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Então quer dizer que se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado. Porque se 10 pessoas me ferem e eu só perdoo 8, então, ou seja, de 10 pecados que eu fiz, eu estou pedindo para Deus perdoar apenas 8, mas nenhum. Porque perdoa como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. E o diabo, ele sempre começa assim. O diabo, ele começa a colocar em nós o ego, a raiva, o desejo de estar no controle, o desejo de estar no centro de todas as coisas. Você vê que, na verdade, o ego é algo que quando te fere, quando mexe com você, ele começa ali a te desviar de Deus. Porque o ego, uma vez que você é desviado de Deus, o seu coração começa a se encher de coisas ruins. Começa a se encher de achismo, começa a se encher daquilo que não provém de Deus. E Davi, quando Natan sai do seu palácio, ele cai em si e entende: eu preciso que Deus me dê um coração puro. Porque ele já estava no ápice. Davi já havia superado Saul, Davi já havia trazido tantas coisas, já havia feito tantas coisas boas, ele já era o rei. Só que ele percebeu, porque é isso que nós temos que tomar cuidado. E é esse ponto que eu queria chegar da mensagem hoje. Nós temos que tomar muito cuidado para com a nossa caminhada. Que muitas vezes olhamos para o objetivo, para o alvo, para o foco, e não prestamos atenção no que está acontecendo com o nosso coração na caminhada. O coração de Davi já não era o mesmo que foi lá no início. O coração de Davi, de tanto apanhar, de tanto ser machucado, de tanto ser ali humilhado, o coração dele havia sido mudado. E hoje eu trago essa pergunta: como está o seu coração hoje?
Se Deus fosse te abençoar não por tudo que você fez, mas pelo seu coração hoje. Como está o seu coração hoje? Como está a sua vida hoje? Esquece o passado, estou falando hoje. Seu coração tem mágoa? Seu coração tem raiva? Seu coração tem desejo de vingança? Seu coração está manchado, está machucado? Deus, Ele quer colocar em mim e em você um coração puro, um coração sincero, um coração verdadeiro. Porque quando nós temos um coração puro, um coração sincero, um coração verdadeiro, por mais que as outras pessoas vão me machucando, nós aprendemos a fazer igual a Jesus. Quando o seu inimigo vem te dar um beijo no rosto, você permite. Você permite esse beijo no rosto. Não porque você é melhor que ninguém, mas porque você entende que cada um só dá o que tem. Quando você tem amor dentro de você, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, quando você tem a graça de Deus dentro de você, por mais que outras pessoas queiram te atacar, você dá o que você tem. Você dá o amor de Cristo. Ah, mas fulano fez isso, deixa, vamos orar pro fulano. Ah, mas Beltrano tá te tirando como idiota, eu sei. Só que ela não engana a mim, ela engana a Deus. É engraçado que quando se é bispa, quando você tem um cargo de liderança, muitas vezes as pessoas acham que estão enganando a mim. Ah não, a gente vai falar isso pra bispa. Só que o que não sabe é que não é a bispa que elas deveriam temer. É o Espírito Santo. Que não há ninguém que esconda dele. Se eu descer ao mais profundo do mar, ali ele estará. Se eu subir ao mais alto do céu, ali ele também estará. Eu tenho que aprender isso, meu querido, minha querida. Eu tenho que aprender a pedir a Deus um coração puro. No meio da caminhada. Que o meio não é fácil para ninguém. O meio é algo tão tenso, tão complicado, porque a promessa já está distante, a promessa está lá, eu já estou no meio. E a realização também está longe, está lá do outro lado. Não é à toa que o profeta diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio. E hoje eu quero te trazer essa palavra. Que Deus possa criar em mim e em você um coração puro. E renovar em nós um espírito reto. O espírito reto para não abandonar. Mas fulano merece ser abandonado, mas eu não vou dar o que ele merece, eu vou dar o que eu tenho dentro de mim. Pedro merecia, depois de ter traído Jesus 3 vezes. E olha que Jesus avisou ele. Pedro, você ainda me negará 3 vezes. Não, Senhor, nunca. Eu vou com o Senhor até a morte. Ele foi acompanhando Jesus no caminho todinho. Só que negou. Ei, você é um deles. Você é um deles. E Jesus disse o quê? Depois que ressuscitou. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Perguntou uma vez. Pedro, tu me amas? Pela 2ª vez. Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta então a 3ª vez. Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro se entristece, porque ele achava que Jesus não acreditava no que ele estava dizendo, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. E quando ele diz, Senhor, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração. E Jesus vira para ele e diz, então apacenta as minhas ovelhas. Cuidar de pessoas, liderar, estar à frente não é para qualquer um, querido. Você tem que ter amor por pessoas. Você vai ser muitas vezes apunhalado, você vai ser muitas vezes traído. Só que mesmo assim, o que você vai fazer? Se necessário, tudo de novo. Porque eu tenho amor pelas almas que Deus colocou. Que você possa ter amor pelas almas aí da tua casa. Às vezes você não lidera uma igreja como eu. Às vezes você não está à frente de um ministério como Deus me colocou. Mas às vezes você lidera aí a tua casa. Se você abrir mão, seu marido se perde. Se você abrir mão, seu filho descamba tudo. Se você abrir mão ali, acaba o casamento da sua irmã, acaba o casamento da sogra, acaba de todo mundo.
você está pastoreando, você está amando. E Deus até colocou no meu coração, e esse é um versículo que está lá no meu quarto, para eu lembrar todos os dias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Porque quando não desamparamos, não seremos desamparados. Porque tudo que o homem plantar, isso ele se fará. Tudo que você fizer, você vai colher, seja de bom ou de mal, você vai colher. Então, se você ajudar aquele que merecia ser esquecido, quando você precisar, Deus também vai se estender a mão a você e vai te socorrer. Amém, queridos? Que Deus te dê um coração puro. Que Deus te dê um espírito reto, constante, determinado, obstinado a viver aquilo que Deus quer para você. Que Deus coloque em você o Espírito Santo dele. E nós vamos agora participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Você já está aí com a sua Santa Ceia preparada? Já está? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Que Deus possa lhe dar um coração puro, um coração reto, um espírito reto. E que você possa amar aqueles que menos precisam. Porque Jesus não nos salvou quando merecíamos. Ele nos escolheu quando ainda éramos inimigos de Deus. Amém? Você está aí com o seu pão, você está aí com o seu cálice. Eu vou ler aqui. E como nós fazemos, você faz aí. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Levante o pão para cima agora. Você pega o seu pão. Levante esse pão para cima. Eu não vou poder ficar de pé por causa da câmera. Eu não conseguiria ficar de pé por causa da câmera. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. E diga assim comigo, diga: Jesus, esse pão foi o teu sacrifício. Hoje eu participo de uma santa ceia servida por mim. Mas um dia o Senhor me servirá. Eu faço isso em memória do teu sacrifício. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Levante este cálice para cima. Senhor, eu abençoo este cálice, Pai. É a nova aliança. Senhor, quando nós bebermos, Pai, deste cálice, que o Senhor nos limpe. Quem estiver enfermo, Senhor, seja curado. Que esse vírus, Pai, através do seu sacrifício na cruz, ele seja morto, ele seja expelido, que essa pessoa torne a ter vida, no nome de Jesus. Que onde ela pisar, seja uma bênção, em nome de Jesus. E quando ela participar, aquele que está fraco, dê força. Aquele que está desanimado, dê ânimo. Aquele que quer desistir, que quer recuar, que o Senhor dê a ele o discernimento necessário. Como agora deste pão, que representa o sacrifício de Cristo por nós. Ori canta labastri anda labas. Sheri canta labas, uri canta labastri anda labasuri anda labas. Deus, poderoso Deus. Levante este cálice para cima. Este cálice que representa a nova aliança no sangue. Jesus, nós fazemos isso, Pai, para lembrar do seu sacrifício. Ainda que não estamos todos reunidos aqui, Senhor,
mas nós nos juntamos agora em um espírito, porque Tu és o Deus de perto e Deus de longe. Tu és o Deus que está aí na casa dessa pessoa. E agora, Pai, nós já consagramos esse pão a Ti, esse cálice. E agora, beba deste cálice, que representa a nova aliança no sangue do Cordeiro. Coloque aí do lado. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos, que eu vou orar agora ao Senhor. Eu vou orar agora ao Senhor e certamente Ele vai responder para nós. Senhor, nós pedimos que a Tua glória se manifeste aqui em nosso meio, Senhor, na casa dessa pessoa. Senhor, os colaboradores que estão aqui para nos dar esse auxílio, visita, Senhor, visita, Deus. Visita a casa dessa pessoa, visita o lar dessa pessoa, visita a família dessa pessoa, Deus. Deus de Abraão, Deus de Jacó. Senhor, Tu és um Deus fiel. Senhor, e aquela morte lá na cruz por nós. Senhor, nos perdoa. Nos dá um coração puro, Senhor, um coração sincero e um espírito reto. Pai, eu Te peço isso, Deus. Ensina-me a amar o meu irmão, Senhor. Ensina-me a perdoar aqueles que têm me ofendido, Pai. Senhor, foi o que o Senhor nos ensinou, então nos ensina na prática, Deus. Senhor, eu Te peço, coloque em mim mais amor pelas Suas ovelhas. Se o Senhor me chamou para pastoreá-las, coloque em mim um coração puro, um espírito reto, Senhor, para guiar as Suas ovelhas ao Seu chamado. Porque, Senhor, nenhuma dessas pessoas que estão aqui na live são minha, nenhuma das que estão aqui no Seu átrio, nenhuma das que vão assistir são minhas. Elas são Suas, somente Suas. Cuida delas, Senhor. Cuida desse ministério, Pai. Senhor, visita as igrejas, Pai, que tem igrejas já fechando, Pai, que não sabe como vai pagar, não sabe como vai fazer. As contas não param, Senhor, visita esses pastores, Pai. Como ontem eu estava assistindo uma reportagem e um historiador disse, Pai, que a depressão iria aumentar muito no meio desse Covid. O suicídio iria aumentar. Senhor, eu Te peço, envia o Teu anjo, Senhor, para a nossa nação. Barra, Senhor, todo o caos do inferno. Senhor, eu me levanto como voz profética, como ministra do Teu evangelho, como aquela quem o Senhor escolheu desde o ventre da mãe. Senhor, eu me levanto e eu profetizo que praga nenhuma chegará na nossa tenda. Que ainda que aconteça com essa pessoa como aconteceu com Daniel, que ainda que ela venha cair na cova dos leões, porém isso não será o fim dela. Ela vai sair, vai dar a volta por cima e vai cantar que só o Senhor é Deus. E nós determinamos, e nós unimos agora, Deus, porque a Tua palavra diz, o que dois ligarem na terra, será ligado no céu. Nós ligamos agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós ligamos e sabemos, Pai, que em nome do Teu Filho, em breve, estaremos todos reunidos. Mas não deixamos de lembrar do Teu sacrifício. Não deixamos de lembrar, Senhor. Não deixamos de lembrar do Teu sacrifício e nem da cruz do Calvário. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que acima de todas as coisas, que o Senhor guarde a nossa família, porque em Ti, Senhor, nós confiamos, em Ti colocamos a nossa vida
Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe os nossos dizimistas, ofertantes. Que Deus abençoe conforme vocês forem depositando seus dízimos, seu voto. Nos mandem um comprovante pelo direct, que eu estou imprimindo e vou anexar tudo para levar ao monte. Amém? Deus abençoe por toda a sua ajuda. Deus abençoe por você estar conosco na live. Deus abençoe por tudo. Que Deus te dê uma semana extraordinária. E se quiser, pode preparar outra Santa Ceia, que hoje, 8 horas, nós voltamos. Amém? Deus abençoe, um ósculo santo. Amo vocês. Deus abençoe.